Esteja sempre em contato com o bem. No site e no aplicativo da Web Rádio Fraternidade, você encontra orações diárias, palestras e estudos que te sintonizarão com os ensinos do Cristo. Para acessá-los, basta entrar no site www.radiofraternidade.com.br ou baixar o aplicativo da Rádio Fraternidade. Neles, você pode ouvir a rádio em tempo real ou acessar o nosso acervo, Web Rádio Fraternidade, a emissora do bem na internet. A Web Rádio Fraternidade apresenta o programa Palavras para a Alma. Apresentação de Ana Tereza Camasmi. Escreva para o e-mail faleconosco@radiofraternidade.com.br e interaja com a apresentadora Ana Tereza. Olá, amigos da Web Rádio Fraternidade, aqui é a Ana Tereza e nós vamos começar mais um programa Palavras para a Alma, com a nossa alegria de sempre, na intenção da gente poder comentar as nossas questões cotidianas à luz do Espiritismo. Hoje escolhi o capítulo 78 do livro Fonte Viva, escrito por Emmanuel, que fala de uma metáfora maravilhosa a nosso respeito. O nome da página é Enxertia Divina, porque Emmanuel vai fazer uma comparação de nossas almas com a planta, dizendo que cada um de nós é uma planta espiritual. E como planta espiritual, nós vamos ser cuidados, vamos ser trabalhados, pelo nosso divino semeador. Mas o mais interessante é essa metáfora do enxerto, porque o nome da página é Enxertia Divina, do enxerto. Quando é que uma planta precisa de enxerto, Quando ela não está conseguindo crescer suficientemente para produzir o que precisa, quando ela tem, por exemplo, quando é um tipo de árvore, um tipo de planta que é muito selvagem e precisa de ser enxertada para poder dar um fruto melhor, uma qualidade melhor, para que possa ser saboroso, para que possa ser mais útil, enfim. Então, o enxerto, ele tem por finalidade trazer uma melhoria para uma planta, Então, em termos espirituais, existem várias circunstâncias que a espiritualidade se utiliza para que possamos nos melhorar. E essas possibilidades é aqui na nossa página a metáfora do enxerto. Você já parou para pensar nos enxertos que a espiritualidade maior já lançou mão na sua vida? Que você pode ter achado estranho ou que você pode nem ter notado, mas uma mudança se deu sem que você tivesse se intencionado tão conscientemente para essa mudança. E que depois que o tempo passa é que você percebe essa transformação, essa mudança, E às vezes a gente nem identifica onde que o enxerto aconteceu. Mas é muito importante a gente tomar consciência desses processos. Em primeiro lugar, da gente se dar conta que enxertos acontecem o tempo todo. Por quê? Emmanuel vai lançar mão de um versículo de Paulo de Tarso que está na carta aos Romanos, no capítulo 11, versículo 23, em que Paulo diz que Deus é poderoso para enxertar de novo. Está se referindo aqui aos apóstolos dessa época, enfim, mas o importante aqui é a gente pegar essa metáfora que Paulo de Tarso está dizendo, que Deus é poderoso para enxertar de novo, na alma humana. Então, a gente pensando assim, Deus é poderoso para enxertar nos nossos corações os recursos necessários para que o nosso coração, endurecido por alguma razão, ou inexperiente, ou ainda de uma certa maneira embrutecido, endurecido, por N razões, Deus tem poder suficiente para enxertar de novo o bom, o belo, aquilo que
pode ser o que a gente está precisando para dar uma melhorada, né? A coragem, a fé. Então esses inputs, né? Esses valores positivos que podem chegar na vida da gente, nos ajudando a dar uma melhorada no que a gente oferece para o mundo, é prova da misericórdia divina, é prova do amor de Deus, né? Por todos nós. Então, continua Emmanuel dizendo aqui que todos nós temos várias fases na vida da gente, né? Comparando a gente com uma planta espiritual. Sementeira, germinação, adubação, desenvolvimento, utilidade, florescência, frutificação e a colheita, que é a fase final, né? Então, ele vai dizer que em cada fase dessa, nós vamos ter recursos adequados a cada fase dessa. E antes que os frutos venham, né, antes do nascimento das flores e os frutos, é necessário que a enxertia aconteça, né? Então tem um tempo certo para a enxertia acontecer. Você olhando para a sua vida, será que está acontecendo uma enxertia agora na sua vida? Será que você não sabe ainda o quanto que a espiritualidade já investiu e já te ajudou? Emmanuel dá uns exemplos aqui de enxertia, né? Por exemplo, uma palestra que você escutou e você ficou com uma frase daquela palestra que te fez mudar de atitude, que te fez olhar para a sua vida de um ângulo diferente. Um livro que fez a diferença na sua vida. Depois que você leu esse livro, você mudou o seu modo de pensar, te fez pensar talvez em rever algumas coisas do passado e colocar num lugar melhor, né? Pode ter sido um monte de coisas insignificantes, uma conversa de alguém que vem inspirada pelos amigos espirituais, né? Um trabalho do bem que repentinamente alguém te chama para fazer do nada, né? E aí quando você vê, você já está super envolvido e aí aquele trabalho do bem faz toda a diferença na sua vida, né? Então, eu acho interessante a gente poder pensar a partir dessa sugestão de Emmanuel, já que ele diz aqui que a espiritualidade se utiliza de milhões de possibilidades para poder nos auxiliar nesse processo de crescimento com qualidade, né? Desde que a gente tenha o propósito da elevação. Porque a enxertia não acontece numa planta que não tem mais jeito, né? Uma enxertia só acontece numa planta que tem abertura para que isso possa acontecer. Então, olha que coisa interessante. É necessário a gente ter o coração aberto, né? É necessário que a gente tenha espaços afetivos, né? Emocionais, para que a gente possa ser ajudado, ou seja, que a gente não esteja endurecido de todo, que nosso coração tenha algum espaço de influência pela espiritualidade, né? Então, as duas perguntas que eu queria deixar era essa. Será que você tem deixado espaços para que uma enxertia possa acontecer com você? Para que a espiritualidade maior possa operar mudanças no seu coração? Porque o que é da nossa parte, a espiritualidade deixa com a gente para a gente agir. Mas aquele tipo de ajuda que eles podem oferecer para a gente, para que a gente possa estar no mundo de uma maneira mais útil, melhor, com melhor aproveitamento, a espiritualidade investe positivamente, né? A gente dá um passo, a espiritualidade dá 10 mil passos na nossa direção. Mas qual o passo que você dá? O primeiro é da abertura. Diz aqui Emmanuel, né? Propósito de elevação. E o segundo passo, aproveitar a enxertia, ou seja, aproveitar a contribuição do céu, iluminando e santificando o seu templo íntimo, ou seja, você cuidando do seu templo interno, ou seja, tornando sagrado, que você seja cuidadoso com a sua alma, né? Cuidadoso com os seus sentimentos, que você tenha compaixão para com você, que você tenha autoobservação, atenção aos seus movimentos, né? Agora ele diz assim, mas se a gente ficar na incredulidade, que ele está se remetendo aqui à passagem de Paulo de Tarso aos Romanos, né? Se a gente se mantiver na incredulidade, a gente isola nossa mente desse tipo de ajuda, né? E não nos permitimos ser ajudados. É como se a gente ficasse impermeável, endurecido o coração
a gente envolvido em pensamentos de dúvida, envolvido no pessimismo, na falta de fé, não há enxertia possível. Então, é para a gente começar a observar em 2 níveis, olhando para o passado, identificando as possíveis enxertias que já têm acontecido com você. E em segundo lugar, olhando para o presente, vendo se o seu coração tem espaço para a enxertia divina. É isso, amigos. Espero que tenha sido útil, que vocês possam manter o coração aberto para a conexão com a espiritualidade maior. A Web Rádio Fraternidade apresentou o programa Palavras para a Alma. Apresentação de Ana Tereza Camasmi. Escreva para o e-mail faleconosco@radiofraternidade.com.br e interaja com a apresentadora Ana Tereza.